Justiça anula IPTU de 17 milhões de shopping paulistano. É isso mesmo, essa notícia aí ela rodou a internet, deu o que falar esse mês. E eu vou trazer para vocês alguns motivos pelos quais essa anulação aconteceu para te dar alguns alertas sobre o seu pagamento de IPTU. E para quem agora chegou de paraquedas aqui, eu me chamo Beatriz Biancato, sou advogada tributarista e professora, e neste canal busco tornar simples o entendimento do direito tributário para qualquer tipo de público. Vamos lá, só para a gente alinhar todo mundo aqui no mesmo nível para poder compreender o que aconteceu nesse caso prático. O IPTU ele é aquele imposto que incide sobre a propriedade territorial e urbana. Você tem uma casa, você paga IPTU, você tem um apartamento, está lá o valor do IPTU, enfim, até um terreno sem construções, sem nada construído, sem edificações, você vai pagar IPTU. Inclusive, sobre esse ponto de não ter nada construído e mesmo assim pagar IPTU, eu tenho um vídeo falando só sobre isso aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima, em algum lugar para vocês. Então, beleza. A questão foi anulação de IPTU de um shopping. Então, o shopping estava pagando o quê? A mais. E qual foi o fundamento legal dessa nulidade, né? Então, dessa anulação? Simples, algo que já comentei em alguns vídeos aqui com vocês no canal. Classificação do imóvel. Bia, e como eu consigo encontrar a classificação do meu imóvel? Essa é uma informação que vai estar contida no teu cadastro municipal, na inscrição imobiliária do seu imóvel. Cada município tem um nome, mas especificamente é como se fosse um prontuário da tua propriedade. Ali tem o registro de tudo que aconteceu, reforma, edificação, enfim, é como se fosse um dossiê do teu IPTU. Então, geralmente essa informação, se não vem no próprio objeto ali de lançamento, no carnê, na cobrança digital, sei lá como é que vem no seu município, em alguns municípios já tudo digital, outros municípios ainda enviam um carnê, tem essa informação sobre a classificação, como o seu imóvel está classificado. Se não tiver na cobrança, você procura na prefeitura esse cadastro do seu imóvel que vai estar lá contida a informação. Tem que estar. Em um lugar ou em outro, essa informação ela é disponível, ela é pública, tá? E aí você vai procurar a legislação do seu município, vai procurar a legislação do seu município para encontrar a lei que fala, ó, se tiver essa situação, esse imóvel é classificado dessa forma. É na lei que consta todas essas questões. Eu vou dar de exemplo para vocês, como esse caso foi em São Paulo, eu vou dar o exemplo da lei que foi utilizada, lei do município de São Paulo. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo. Lá vocês vão conseguir observar que existem algumas características do imóvel para ser classificado com determinada categoria. E essa foi a questão objeto do processo. O shopping estava classificado em uma categoria e através de um processo tributário, que a gente chama de ação anulatória, foi provado por meio de laudo pericial de um engenheiro civil, no caso desse shopping foi de um engenheiro civil, mas esse laudo pode ser elaborado por qualquer pessoa que detenha competência técnica, né, para fazer essa confrontação da característica do imóvel aos critérios legais, né? E foi certificado que os elementos ali da propriedade estavam mais compatíveis com uma outra categoria, uma categoria inferior, e que, portanto, todos os valores que estavam sendo cobrados, todo o cálculo estava incorreto. E através desse laudo, o shopping mostrou que estava pagando a mais. E como nós estamos falando de uma propriedade muito grande, de um shopping muito grande de São Paulo, qualquer diferença realmente teve grandes repercussões. No caso do shopping, foram 17 milhões anulados. Então, realmente é uma grande
base econômica aí que a gente considera na tributação. Outro ponto muito importante desse caso em concreto é o que a gente chama de área preponderante. No caso desse shopping, por exemplo, quase 60% da área é constituída de garagens, de galpão. As lojas, estabelecimentos, enfim, são a minoria da área construída e isso deve ser levado em consideração. Já existem alguns julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo que consideram para fábricas, enfim, outros empreendimentos. Outro ponto curioso, se você for na maioria dos portais dos municípios, você consegue fazer, se não tiver especificamente este nome lá disponível, mas você consegue fazer uma chamada de revisão de valor venal. Revisão de valor venal serve para você fazer alegações como essas, a nível administrativo, sem processo, você mesmo, contribuinte, pode apresentar. No caso do município de São Paulo, por exemplo, eu também vou deixar o link aqui para vocês, tem lá tudo que vocês podem fazer por meio de processo administrativo e o rol de documentações pertinentes para cada pedido que vocês queiram fazer. Tem uma tabelinha lá bem intuitiva, tem alguns municípios que não tem isso, a gente descobre na raça como é que faz. Então, os advogados do shopping, eles têm que ingressar todo ano com esse tipo de ação, porque a municipalidade, nesse caso em específico, entende que esse direito, essa decisão judicial, ela vale para aquele exercício financeiro, para aquele ano. Então, no próximo ano, já não valeria mais. Ou seja, há essa burocracia de todos os anos mover esse pedido para poder fazer essa anulação. O que eu quero dizer com isso para vocês? Pode ser que no passado a tua propriedade tenha conseguido algo parecido, algo semelhante, mas que não foi para frente por conta dessa resistência do município de que eventual decisão só beneficia aquele exercício financeiro. Existem muitos imóveis aí que estão há anos sem se mexer nisso, sem analisar, e pode ser aí a tua propriedade uma delas. Então não custa nada verificar, localiza a legislação pertinente do seu município, dá uma olhada lá nos critérios, mesmo com o seu olhar leigo, não técnico, às vezes você consegue identificar algumas diferenças que são bem óbvias, não precisa adentrar muito tecnicamente. E aí já é um bom indício para você pensar em procurar um profissional da sua confiança para te auxiliar nessa análise, nesse trâmite todo. Porque quem sabe, tudo bem, pode ser que você não consiga anular milhões, a não ser que você tenha uma propriedade de milhões. Mas tudo que promova uma tributação mais justa da tua propriedade, acredito que seja bem-vindo. Bom, acredito que esses tenham sido os pontos mais importantes que eu queria mencionar aqui com vocês. Então, o motivo da anulação, a questão judicial envolvida e a necessidade de perícia, bem como a existência de processo administrativo em que o próprio contribuinte pode apresentar a documentação, pode rever o valor venal, mas a questão da eficácia desse processo administrativo. Se você não tiver êxito, vai precisar ingressar judicialmente e a gente brigar pela classificação correta do seu imóvel. Boa semana para todos nós. Um abraço e um café sem açúcar.